aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Pela manhã orei por esse ministério, orei por eles. Eu disse, irmão Dercy, irmã Neuza, também irmão Serginho Zamoner. Acho que tem mais uma outra pessoa que faz parte desse ministério, já por longos anos, muitos anos. Depois procure Ismar e se instrua com ele. Marcos capítulo 4, verso 14 ao 20. Um coração pronto para a promessa. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 14. O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que ouvem, Satanás vem, retira a palavra nelas semeadas. Outras são como semente lançada em um terreno pedregoso. Ouvem a palavra, logo recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz por si mesmo, permanece por pouco tempo. E então, quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda são como uma semente lançada entre os espinhos, ouve a palavra, mas quando chegam as preocupações da vida, o engano das riquezas, os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Verso 20. Outras pessoas são como sementes lançadas em terra boa. Ouvem, aceitam e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por uma. Me acompanhe nessa oração. Bendito Deus, nós estamos aqui prontos para que as promessas do Senhor sejam sopradas, algumas sejam lembradas, novas promessas sejam edificadas na nossa alma, mas nós queremos que o Senhor saiba, porque está saindo da nossa boca e do nosso coração, que a nossa mente e o nosso coração nessa noite está à sua disposição para receber a tua boa, agradável e perfeita vontade, tua palavra, que hoje a gente saia daqui edificada, encontrado pelo Senhor, achado pelo Senhor. Que o Senhor nos abençoe dessa forma, pois nós oramos no nome de Jesus. Amém. Capítulo 4 começa com essa expressão de Jesus, ao contar essa parábola. Ele diz, ouçam, o semeador saiu a semear. Essa palavra ouçam traz para a gente esse sentido de urgência. Essa palavra ouça traz para a gente que a gente deve dar uma atenção melhor. A palavra ouça quer dizer que, assim, veja, preste atenção. Você pode olhar ela do ponto de vista literal, que vai ter essa impressão enfática de que você precisa prestar atenção, você precisa ouvir, você vai receber dela essa coisa que é enfática. Olha, preste atenção, porque você vai ouvir ou você vai ter contato com alguma coisa que é divino, alguma coisa que é de Deus. Isso no sentido literal. No sentido espiritual, é muito mais profundo, porque ouvir não passa apenas por você escutar, mas ouvir também passa por você escolher. O Antigo Testamento ele está recheado de instruções de Deus no seguinte sentido: obedeça. Obedeça. Então, quando o texto diz aqui, ouçam, ele está querendo dizer para você, preste atenção, porque o que você receber é importante, Jesus está dizendo. Não sei se você já observou, alguns salmos que você lê, lá no finalzinho tem a palavra selá, selá. E algumas vezes eu não sabia muito bem o que significava isso, mas passei a pesquisar e descobri que toda vez que você encontra um salmo e no final dele está escrito selá, significa que o autor está pedindo para que você pare depois que você cantar, porque todos os salmos eles eram ditos, falados, mas eles eram vocalizados em forma de canção. Então, todas as vezes que você lê um salmo e ali no finalzinho está escrito selá, significa, abra um espaço, respire, porque eu vou falar com você. Para um pouquinho, pare o que você está fazendo, pare de ficar tentando entender, apenas deixe a palavra assentar no seu coração, para que ela possa cumprir o propósito que ela tem para você nesse momento. Essa afirmação que o texto faz aqui, que o semeador saiu a semear, ela é muito importante para a gente, porque isso aqui mostra que Deus decidiu semear a sua palavra.
Nosso Deus é um Deus falante, nosso Deus é um Deus comunicativo, nosso Deus é um Deus que fala o tempo todo. E Ele já designou isso, já existe uma predisposição, já existe um empenho dele de estar sempre comunicando a sua vontade conosco, a sua voz conosco. Toda e qualquer situação da sua vida, você sempre vai encontrar Deus falando com você. Por quê? Porque o semeador saiu a semear. Isso aqui é uma decisão que Deus tomou. Não importa se você vai ouvir, não importa se você vai aceitar, não importa qual seja o momento que você esteja passando, não importa qual lugar que você esteja passando, o semeador sempre vai falar com você. Na verdade, ele vai sempre semear a palavra de Deus. Então o salmista diz, olha, se eu fazer minha morada na sepultura, quer dizer, se você estiver embaixo, olha, se eu subir o mais alto dos céus, quer dizer, se você estiver numa situação assim, que você se sente para baixo, em um lugar limitado, acuado, sem saída. Ou ele diz, se você estiver, tipo assim, voando no alto, está tudo bem, está tudo certo. Ou se você está aqui, ó, no meio, o salmista diz, não importa onde você fizer a sua morada, o semeador sempre vai semear a sua palavra. Isso significa dizer também que a voz de Deus, ela está o tempo todo sendo semeada. E ela vai alcançar a gente, seja qualquer circunstância que a gente esteja vivendo. Porque se você prestar atenção, quando a gente lê esse texto aqui, a gente vai logo separando os solos, e os solos são disposição do coração. A gente diz para a gente mesmo que o nosso coração ele é um bom solo. Mas a verdade é que todos nós passamos por momentos diferentes, e todos nós transitamos nessa disposição do coração. A parábola do semeador, ela é uma parábola que fala da disposição dos corações de ouvir o semeador, de acolher a semente que o semeador está semeando. E quando ele fala dessa diversidade de solos, ele está falando não só da pessoa que tem um coração duro, não só da pessoa que não quer ouvir, ele está falando que existem momentos na nossa vida em que o nosso coração vai estar com esse tipo de predisposição. E qual é o nosso esforço? Nosso esforço é de nosso coração sempre ser uma boa terra. Mas não tem uma pessoa aqui que um dia recebeu a palavra de Deus, saiu dali e logo se esqueceu dela. Não existe isso. Todos nós transitamos nessa disposição do coração. A parábola dos solos fala sobre a disposição do coração. E veja que Deus, ele considera muito a disposição do nosso coração. Ele fala que as saídas da vida estão no coração, ele fala para a gente guardar o nosso coração. Então, ele sabe que tudo o que vai acontecer na nossa vida está acontecendo agora, ou vai acontecer daqui a pouco, ou as experiências que nós tivemos, tudo depende da disposição do nosso coração. Por isso a importância de nós ouvirmos o que Jesus disse. Ouça, faça uma pausa, deixe esse texto entrar no seu coração, deixe a palavra te encontrar, porque o semeador, ele saiu a semear e ele não está escolhendo pessoas, ele não está escolhendo corações, ele não está escolhendo circunstância, ele não está olhando para o tempo, ele está o tempo todo semeando a palavra, porque o semeador saiu a semear. A voz de Deus, ela está falando conosco o tempo todo. O problema é que nós nós embrulhamos a maneira como nós queremos receber a voz de Deus. Irmãos, eu posso dizer que apenas uma única vez, alguém me procurou e falou assim, Deus manda te dizer. E não sou o tipo de pessoa que não dá crédito a isso. Aliás, meu coração sempre ansiou por alguém, porque é muito mais fácil quando alguém chega diante de você e fala assim, ó, Deus mandou te dizer isso. Cara, se abraça aquilo com toda a sua força, você não tem nenhuma resistência, você só diz, que bom que Deus escolheu alguém para falar, ó, eu estou te dizendo isso. E esse foi um caminho que eu sempre busquei, mas apenas uma única vez isso aconteceu na minha vida. A maioria das decisões que eu tomei foram momentos de oração, foram momentos de conversa. Todas as vezes que você parar para conversar comigo, eu sempre sou um bom leitor de pessoas. Eu me especializei nisso. Eu inclinei o meu coração para dar ouvido à voz, ao comportamento,
à expressão da face, ao comportamento corporal. Eu me especializei nisso. Quando eu paro para ouvir uma pessoa, para conversar com uma pessoa, eu me coloco diante dessa pessoa como um aprendiz. Eu sempre estou buscando, seja num tempo de oração, seja na leitura de um livro, seja na leitura da palavra, seja ajudando uma pessoa a encontrar uma saída da sua dificuldade, seja ouvindo a história de sucesso, ou seja ouvindo o momento difícil que a pessoa está passando, eu sempre inclino meu coração para ouvir algo que Deus quer me ensinar daquele lugar. Todas as decisões minhas passam por esse tipo de comportamento. Como eu disse, apenas uma única vez, alguém disse, isso é Deus quer que você faça. Então, essa semana eu estava lendo a respeito de um homem, ele é um economista, chama Friedman, ele é um economista da escola de Chicago, e ele cunhou uma frase dizendo assim, o impossível é inevitável. E quem não está vivendo momentos de impossível na vida hoje? Então, quando eu olhei para essa frase, eu falei assim, Deus está querendo falar comigo alguma coisa aqui. E então, eu deixei essa frase entrar no meu coração. É inevitável que eu viva o impossível. É inevitável que eu viva o impossível. É inevitável que eu viva o impossível. E aquilo foi me trazendo uma calma, aquilo foi me trazendo uma segurança, aquilo foi me trazendo um conforto, aquilo foi me dando tranquilidade, porque é assim que Deus fala comigo. Deus fala comigo de um texto, de uma leitura, de um tempo de oração, de uma conversa que eu tenho com as pessoas. Deus quer muito que você o ouça. Não envelope, não embrulhe a forma como você vai receber a voz de Deus, porque talvez você possa se frustrar, porque Deus ele tem as suas multiformas de comunicar sua palavra. E ele tem essa predisposição de que o semeador saiu a semear. Algo está falando com você hoje. Alguém vai ser porta-voz da voz de Deus. Uma situação vai ser porta-voz da voz de Deus, porque o semeador saiu a semear. E todas as vezes que a gente, assim, se abre para essas possibilidades, dessa semente de Deus, a voz de Deus, a entrar no nosso coração, nós avançamos na vida. 2 exercícios nós vamos fazer para poder ouvir a voz de Deus, porque essa é muita dificuldade, a dificuldade que a maioria das pessoas tem, que é de ouvir a voz de Deus. 2 exercícios você precisa fazer. Primeiro, você tem que ler a Bíblia e você tem que deixar a Bíblia te ler. Esse é o primeiro passo que para você dar para ouvir a voz de Deus. O que é ler a Bíblia? Ao ler a Bíblia, você vai ter a história de Gideão, você vai ter a história de Sansão, você vai ter a história de Dalila, você vai ter a história de Moisés, você vai ter a história de Davi. Eu estava me lembrando ainda há pouco da história de Gideão. Né? Gideão é esse cara muito medroso, que ficava tentando ganhar o seu pão às escondidas, para que ninguém pudesse ali roubar, saquear os amalequitas, tal. E aí, então Deus diz assim para ele, cara, você é um homem corajoso, você é um homem valente, você precisa fazer mais do que isso, pare de trabalhar escondido, mostre quem você é, porque você é um valente guerreiro. E ele não acreditou naquilo, então ele falou assim para Deus, se o Senhor realmente está falando comigo, ele fez prova com Deus, assim, faz isso, e Deus fez. Ele falou assim, está fácil para Deus responder dessa forma, eu quero que você faça o contrário agora, e Deus foi e fez o contrário. Então, quando eu leio esses personagens, e eu estou em algum momento da minha vida, eu digo assim, Deus, eu sou um Gideão, eu quero que o Senhor me dê uma prova igual o Senhor deu para o Gideão. Ele falou isso e o Senhor fez, ele falou aquilo e o Senhor fez, eu quero que o Senhor prove dessa forma. Então, ao você ler a palavra de Deus, ao você ler a Bíblia, deixa a Bíblia te ler, porque quando você se identifica com um personagem, quando você se identifica com uma fase da vida de um homem, de uma mulher de Deus, e Deus ali fez ele vencer, provavelmente Deus está falando com você. Pode ser que você seja um Moisés, pode ser que você seja um Gideão, pode ser que você seja um Davi, pode ser que você seja uma Sara, pode ser que você seja uma Esther. Leia a Bíblia e deixe a Bíblia ler você. Essa é uma forma como Deus fala com você. A segunda forma é quando o Espírito Santo de Deus fala com a gente. Quando o Espírito Santo de Deus fala com a gente, Deus pode até confirmar a palavra dele através de outras pessoas, isso vai acontecer. Deus pode confirmar a palavra dele através da sua própria palavra, isso vai acontecer. Mas o fato é que quando o Espírito Santo de Deus fala conosco, aquilo nos ganha. Aquilo ganha a nossa atenção, aquilo recebe a nossa força. A gente, na verdade, recebe um poder que a gente até desconhece, a gente recebe uma coragem que a gente não sabe de onde vem.
A gente recebe um impulso que nenhum ser humano é capaz de te dar um impulso, o ânimo, a força, de que quando o Espírito Santo de Deus fala com você. E o Espírito Santo de Deus quer falar com você. Quer falar com você. E pode ser que Ele esteja falando agora com você. Não precisa de coisas para o Espírito Santo falar com você. Ele é o semeador saiu a semear. Não importa se você crê, se você não crê. Não importa se seu coração está bom ou está ruim. Não importa se você quer receber ou se você não quer. Quando o Espírito de Deus fala conosco e a gente ouve, ninguém nos tira desse lugar. Ninguém. Então, a Bíblia fala dessa importância da gente olhar para o nosso coração, porque a maneira, o estado do nosso coração, ela é determinante para a gente receber as promessas de Deus. E é sobre isso que Deus quer falar conosco nessa noite. Deus quer soprar as promessas dele no nosso coração. Deus quer fazer a gente lembrar das promessas que Ele já nos deu. Deus quer, assim, colocar promessas novas no seu coração. E Deus quer que você saiba que as promessas que Ele te deu, você pode estar achando que está acontecendo tudo contrário na sua vida, mas Ele te deu. E ela vai acontecer. Então, na Bíblia, o estado do coração ele é determinante para receber as promessas de Deus. E qual é o primeiro estado que a Bíblia apresenta? É o estado do coração que não deixa o diabo roubar a promessa. A Bíblia diz que algumas pessoas, Jesus está explicando a parábola para os seus discípulos, que algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada e logo que ouvem, Satanás vem e retira a promessa nelas semeadas. E muitos de nós estamos vivendo essa crise. Hoje de manhã, preguei essa palavra, saí daqui, disse assim, Deus tem promessas, eu vou vivê-las, não importa o que aconteça, não importa, eu vou viver, Deus diz, Deus faz. E então, eu fui até a feira comprar uma salada. Gosto de uma salada mista que vendem lá, e fui lá comprar. Eu estou subindo o Antônio Pascoal, antes de chegar que fica ali no Docão, a feirinha. Eu estou subindo e tem um cara dando seta para sair, e tem um pedestre na faixa de pedestre ali, querendo atravessar. Sempre procuro ser gentil, porque todas as vezes que a gente é gentil com as pessoas, todas as vezes que a gente faz um negócio bom para as pessoas, não sei se acontece com você, mas meu coração se enche de alegria. Eu falo assim, Cláudio, cara, você é bom, que coisa boa. A gente gosta de fazer o bem, todo mundo gosta de fazer o bem, todos nós tínhamos bem por fazer o bem. E então, eu fui ser um galante, e eu deixei a pessoa que estava ali, dando sinal para sair, parei o carro, para o camarada passar e para esse outro sair. E com essa palavra no meu coração, as promessas, as promessas, as promessas. Um rapaz está vindo de Barrinha, muito nervoso, com a mãe que estava no carro, num Fiat Uno, bateu no meu carro. O barulho foi forte, estrondoso. Eu só me lembro o seguinte, eu passei a mão pelos meus cabelos, tipo assim, não é possível. Que é isso? Estacionei o carro, tentando me controlar, vou viver as promessas, mas o cara bateu no meu carro e pelo barulho que eu ouvi, o estrago foi grande. Estacionei o carro, tudo como todo mundo faz, sai do carro, vai lá dar uma olhada. Eu tive que olhar 10 vezes. Não aconteceu nada com o carro. Com o meu carro, mas com o carro dele aconteceu. Sai de dentro do carro um rapaz, sem camisa, com as roupas íntimas aparecendo, com um bermudão, bravo, mas bravo. Uma criança no banco ali atrás chorando, uma senhora assim, meio que tremendo, perdoa. E eu estava como eu estou vestido aqui. Talvez ele tenha achado que eu
Fosse alguém assim, né? Falei para a mulher, calma, dona, deixa ele se acalmar. Tal. O cara falou assim, cara, me desculpa, eu não vi você parando. Pega o meu telefone. Eu falei, nem precisa. Eu nem falei para ele que o carro não deu prejuízo. Nem precisa, vai em paz. Mas quais são, que essas experiências nos levam? Essas experiências nos levam a gente desistir das promessas que foram semeadas no nosso coração. Porque o diabo ele só está aqui para roubar a boa semente que Deus semeou no nosso coração. E esse é o exercício que nós temos que fazer todos os dias. Ter essa predisposição para não deixar, porque a semente, o semeador sabe semear, ele está sempre semeando a sua promessa, a sua palavra, e o nosso esforço é de calibrar o nosso coração, para que o diabo não venha roubar. Muitas pessoas aqui estão com o coração vulnerável, estão com a vida vulnerável. Tem pessoas aqui que olham para a sua própria vida e falam assim, não é possível, Deus falou que ia acontecer, Deus falou que ia fazer, não está acontecendo, está fazendo tudo o contrário, na verdade eu nem sei. Acalme. Acalme. Não tenham um coração do tipo que a semente foi semeada à beira do caminho, de maneira que o diabo tenha muita facilidade para levar a semente da sua promessa embora. Não deixe que isso aconteça. Segunda disposição é um coração raso para a promessa acontecer. Outras são como semente lançadas num terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo recebem com alegria, todavia, como não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo, diz o texto, quando surge alguma tribulação, tem ninguém aqui vivendo tribulação, né? Quando surge perseguição por causa da palavra, não tem ninguém aqui vivendo essa perseguição, né? Logo a abandona. Isso aqui é um coração superficial, que não deixa a promessa, a palavra aprofundar, criar raízes, fazer parte de você. Recebeu com alegria. Recebeu. Talvez você saia daqui com o seu coração cheio de alegria. Nossa, Deus me fez lembrar de uma bênção, de uma promessa. Você sai daqui cheio de alegria, vai para casa, e aí você chega em casa, ninguém lavou a louça do almoço. Aí você fala para o seu filho ou para a sua filha, você tem que ajudar em casa, pelo amor de Deus. Eu já coloquei, sua mãe já fez, coloquei a comida na mesa, sua mãe fez, nós fizemos, pelo menos lave a louça. E o filho está dizendo para você desde a hora do almoço, espera só um pouquinho, pai, daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu vou. E você fica bravo com isso. Ó, não deixou a promessa solidificar. Ah, Deus vai fazer da minha família, e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é uma promessa de Deus para todos aqueles. Ser salvo, aceite o Senhor Jesus, ser salvo tu e a tua casa. E algumas pessoas estão com um coração muito raso para essas promessas de Deus, ganhar raízes, se fortalecer, frutificar. Irmãos, tem coisas que acontecem na nossa vida só depois que as raízes estão prontas. Gosto de flores, e esses dias, eu gosto muito de flores, flores mesmo. Na minha casa, na minha cozinha tem uma clarabóia, e eu descobri a beleza da flor de lótus. Eu comprei 500 sementes de flor de lótus, e eu aprendi que eu precisava colocar a semente dentro de uma água e esperar alguns dias para a semente nascer. Eu vi na internet que uma pessoa colocou essa semente dentro de uma xícara, e eu fui lá, falei com a Neise, me dá uma xícara, é sua, eu vou colocar essas sementes lá para acontecer isso, aquilo, outro. Ela me deu uma xícara, eu coloquei a semente. E, gente, já faz mais de 20 dias que todo dia eu olho para aquela xícara, a água já até quase secou tudo. Nenhuma flor nasceu ainda. Às vezes nosso coração é desse jeito. Recebemos a palavra, o semeador semeou. A gente sabe que quando aquelas sementes de lótus brotar, vai formar uma xícara cheia de flores, multiflores, vai ter várias fragrâncias, vai ajudar a purificar o ar, vai trazer leveza para a minha casa, vai me dar uma fragrância. Eu gosto muito de fragrância. Eu amo cheiro. Eu quero dizer, fragrância. É fragrância. Gosto de fragrância. Muita fragrância. Só que eu passo todo dia na xícara, não nasceu nenhuma raiz ainda, as sementes que eu coloquei lá dentro. Às vezes a palavra de Deus é como isso. A gente está ali com a xícara pronta,
a semente foi semeada, nós sabemos que quando a promessa ela surgir ali, ela vai enfeitar a nossa vida, ela vai trazer fragrância, ela vai despertar o melhor da nossa casa, ela vai harmonizar o nosso ambiente. Quando a promessa de Deus acontecer, todas essas coisas vão acontecer em nós e fora de nós. Só que, quando demora, porque precisa ter raízes, nós podemos ser frustrados. Então o desafio é que se Deus semeou uma promessa no seu coração, e ela não aconteceu ainda, saiba que ela está ganhando força. A hora que ela estiver com raiz, tudo vai acontecer. Terceira disposição do coração, recebe a promessa em um ambiente hostil. Irmãos, a palavra de Deus ela está sendo semeada hoje nesse mundo, e esse mundo é um ambiente hostil. O mundo que nós vivemos, ele é contrário ao povo de Deus. Ele é hostil ao princípio da palavra de Deus. Ele é hostil às promessas de Deus. Tem muita gente aí tirando sarro, tem muita gente aí zombando, tem muita gente aí criticando, porque nós estamos recebendo a promessa de Deus em um mundo hostil. Agora, o mundo pode ser hostil, só não pode ser hostil o nosso coração. Nosso coração tem que ser uma boa terra. Nosso coração tem que ser uma terra onde Deus semeou, uma vai produzir 30, uma vai produzir 60 e outra vai produzir até 100. Mas, entenda, nós estamos em um ambiente hostil, nós estamos vivendo o Evangelho como cristão, como filhos de Deus que nós temos, em um ambiente hostil. Jesus disse, esse mundo vai te odiar, porque eles me odiaram. Às vezes a gente pega a nossa vida como cristão e a gente coloca na mão dos outros, para os outros avaliarem, para os outros não, para o mundo avaliar se nós somos bons cristãos ou não. Como eu já ouvi isso? Como? Assim, não, aquela pessoa não é uma boa cristã. O mundo está dizendo, por que ela não é uma boa cristã? Porque ela se comporta desse jeito, porque ela faz aquilo, porque ela faz aquilo outro. Em quem eu, Cláudio, vou confiar? Eu vou confiar na pessoa que diz que aceitou Jesus, ou eu vou confiar na pessoa que não tem Jesus? É hostil com o Evangelho, com a palavra de Deus, a respeito daquela pessoa. Então não pegue a sua vida com Deus, sua comunhão com Deus, sua espiritualidade e coloque na mão deste mundo hostil, porque esse mundo hostil não vai te respeitar. Esse mundo hostil não vai receber a palavra de Deus com alegria. Esse mundo hostil não vai receber as promessas que Deus disse que ia fazer na sua vida com alegria. Eles sempre vão ouvir com hostilidade. E você não pode ficar triste com isso. Resista. Como as sementes lançadas entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações da vida, todos nós temos. Moisés não tinha que pagar boleto, Jesus não tinha cartão de crédito. Diz, as preocupações da vida, o engano das riquezas. Todo mundo aqui quer ser rico. A Bíblia fala que se você for uma pessoa bem-sucedida, faça um esforço muito grande para convidar pessoas para estar na sua mesa. Porque ele faz um contraponto, ele diz assim, seu dinheiro pode comprar amizades, mas seu dinheiro não consegue comprar sua comunhão com Deus. Aliás, toda mesa que você paga caro para poder sentar, sempre nessa mesa vai ter alguém mais rico, mais inteligente, mais poderoso, que faz mais coisas que você. Então nessa vida, se você está pegando o seu dinheiro e correndo para comprar espaço na mesa, saiba que quando você chegar lá, vai ter alguém mais rico, mais poderoso, mais inteligente, mais que você. Qual é a melhor forma de nós sentarmos à mesa? Quando as pessoas reconhecem quem nós somos, o que nós carregamos. Isso aqui ninguém tira de nós. Você pode sentar na mesa com pessoas muito importantes, porque essa pessoa reconhece que você é uma pessoa cheia de Deus, cheio da presença de Deus. Você pode sentar na mesa das pessoas porque ela reconhece que na sua boca há sabedoria. Você pode sentar na mesa das pessoas porque elas veem em você que existe bondade, existe alegria no seu coração. E gente assim, todo esforço que a gente faz para sentar em mesas, para comprar espaço em mesas, sempre nós vamos encontrar pessoas lá que podem mais do que a gente. Mas todas as vezes que a gente sentar numa mesa, por causa daquilo que nós carregamos, por causa daquilo que Deus colocou dentro de nós,
todos ali vão se sentir que tem menos que você. Porque você tem Deus, porque você tem alegria, porque você tem o Espírito Santo, porque você tem a sabedoria, porque você tem um sorriso, porque você tem uma alegria contagiante, porque você é uma boa pessoa. Todo mundo quer estar perto de uma boa pessoa. Sente na mesa quando se reconhece aquilo que você carrega. Não gaste dinheiro para você sentar em mesas que você precisa comprar o espaço, porque naquele lugar você vai se frustrar. Sempre vai ter alguém ali mais capaz que você. Lembrando que a promessa, nós recebemos a promessa de Deus no nosso coração e a recebemos em ambientes hostis. Mas esse texto também fala sobre assim, os anseios da vida. 3 coisas que ele fala que sufocam, que é hostilidade para a promessa. Primeiro, as preocupações. Segundo, o engano. E o terceiro, o anseio por outras coisas. Olha só. Isso aqui é um negócio que está pegando todos nós. O anseio por outras coisas. Todos nós que estamos aqui ansiamos por alguma coisa. Provavelmente o que você está vivendo hoje é a resposta de uma oração. Você falou, eu queria me casar, se casou. Eu queria ter filhos, se casou, teve filhos. Você falou, eu queria ter um emprego melhor. Eu queria ter uma faculdade. Eu queria ser bom em uma área. E você foi galgando coisas, e Deus foi respondendo, e Deus foi dando. Chega um momento em que aquilo que você recebeu de Deus parece que não satisfaz mais. E nós estamos vivendo num tempo como esse. Nós estamos vivendo num tempo em que alguns de nós temos um pouco de facilidade para poder comprar um almoço diferente, um jantar diferente. E você pergunta lá em casa, eu vou pagar para vocês hoje, o que vocês querem comer? Não sabe escolher o que comer. Você quer comer um negócio diferente? Quero. Você anseia por algo diferente? Anseio. Mas o que você quer? Não sei. Tem gente que está morrendo por dentro, porque está ansiando por coisas que nem sabe o que é. Irmãos, nós temos que encontrar a felicidade nas pequenas coisas. Minhas filhas cresceram, e hoje eu tenho periquito e um pet em casa. Esses dias o meu pet ficou doente, meu cachorrinho ficou doente não, ele ficou borocochô. Procura depois o que é isso aí. E eu fiquei logo preocupado, porque qualquer coisa que o animal fica ruim hoje, a gente tem que pagar muito caro para poder cuidar, né? E eu fiquei falando com Deus, esse cachorro está estranho. Eu queria que ele estivesse lá na frente latindo para o nada. Que quando ele vai lá para frente e começa a latir, eu falo, corra, entra para dentro, para com isso. Como trata igual a criança. Eu queria que ele estivesse lá na frente latindo, para o nada. Agora ele está aqui quieto, não sei o que está acontecendo com ele. Vai que eu tenho que gastar com esse cachorro, Deus. Ai, Deus. Gente, estou dando para você uma vivência de um negócio irrisório, simples demais, para mostrar para você que a gente precisa tirar alegria e contentamento das coisas que já estão diante de nós, está funcionando. Não espere ter tudo na vida para você ser feliz, não espere ter tudo para você dizer assim, cara, eu estou bem pra caramba. Não espere ter isso, meu. Mulher, você está reclamando que o teu marido não lava a louça? Você está reclamando que ele não te ajuda a cozinhar? Mas e se esse homem está pagando o iFood? Fica feliz, muito feliz. Não é? Ele não está te lavando a louça, não está cozinhando para você, mas está te pagando o iFood, cara, isso é chique. Isso aqui é chique, gente. Se receber iFood na porta de casa, isso aqui é chique. Parece para você um negócio simples, mas é chique. Meu marido está trabalhando demais, não tem tempo para mim. Experimente ser esposa de um marido que não trabalha. Você vai ver só o que você vai fazer. Não vamos esperar. Vamos agradecer, vamos ser felizes com... São momentos, irmãos, são momentos que você olha para a vida e agradeço, obrigado, estou cheio de alegria, de contentamento, porque nesse momento estou com saúde, eu estou aqui ouvindo a palavra de Deus, eu não estou ali, não estou lá, estou aqui. Olha, está difícil, mas venci mais uma semana, venci mais um mês, estou aqui, estou avançando. Nós estamos recebendo a palavra de Deus, a boa semente.
e nós recebemos as promessas de Deus neste mundo hostil. Que isso não seja hostil o seu coração, o nosso coração, porque daí vai ter pouca oportunidade das promessas de Deus frutificar, avançar na sua vida. Fique mais contente com o que você já alcançou. Isso não significa dizer que você não precisa desejar mais. Deseje, trabalhe por mais. Essa é uma centelha que Deus colocou dentro de nós. Quando você dá o primeiro passo, vai para o segundo, Deus vai te impulsionar para o terceiro, para o quarto. Deus sempre vai fazer assim. Deus nunca vai falar para você, volta para trás tudo aí, para tudo aí. Não, Deus sempre vai levar você para o próximo nível. Mas saiba que você está recebendo a boa semente neste mundo que é hostil à palavra de Deus, às promessas de Deus. Que só não seja hostil o seu coração. Tem gente aqui que está chateado demais na vida. Por que você está chateado? Não tem motivo. Por quê? Tem gente aqui que está rebelde sem causa. Pelo que você está lutando? Tem gente aqui que está angustiado, sem ter uma angústia de verdade. Tem gente aqui que está dolorido, sem ter uma dor. Fiz um casamento ontem, ali em Monte Alto. Todos os casamentos para mim são emocionantes. Mas aquilo arrebatou meu coração. A noiva estava cumprimentando os padrinhos, logo depois cumprimentou os padrinhos, foi a vez de cumprimentar os pais. O pai dela estava numa cadeira de roda, ali do lado dela. Então ela saiu e veio até o pai. O pai sentado numa cadeira de roda, só olhando para frente. Ela pegou na mão do pai e falou assim, pai, eu me casei. Pai, eu me casei. Sabe qual é a condição desse pai? Ele tem Alzheimer. Ele não se lembra mais da filha. Ele não se lembra mais da esposa. Ele não se lembra mais da família. Mas naquele momento, aquela menina pegou a mão do pai, ali no altar. E mesmo sem ele compreender nada do que estava acontecendo ali, ela falou, pai, eu me casei. Isso tem algum valor? Todo o valor do mundo. Todo o valor do mundo. Está dolorido por quê? Está chateado por quê? Os anseios por outras coisas podem sufocar a boa promessa de Deus para a nossa vida. Que hoje o Senhor sopre as promessas dele no seu coração. Que hoje o Senhor ative promessas que Ele já entregou para você. Que hoje o Senhor entregue promessas novas para você. Que o seu coração pode estar em um desses solos aí. Mas que hoje ele chegue para o solo bom. E é assim que Jesus termina a parábola dizendo que o bom solo é aquele que recebe as promessas de Deus. Recebe e vive a promessa de Deus. Outras são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam a promessa. Primeiro você vai ouvir a promessa. Depois você vai aceitar a promessa. Deus nunca vai dar promessa para você de coisa pequena. Ele dá promessa que você vai ser capaz. A promessa vai ser testada pelo tempo. A promessa vai ser testada pelas pessoas que estão ao seu redor. A promessa vai ser testada. Primeiro você precisa ouvir. Depois tem que aceitar. E aí então a Bíblia diz que, uma vez que isso acontece, vai dar uma colheita de 30, 60 e até 100 por uma promessa, por uma semente. Que o Senhor te abençoe nessa noite. Que o seu coração hoje transite para ser um bom coração. Não tem problema. Deus está sempre semeando. Ele sabe que talvez tenha semeado um momento da sua vida em que a semente caiu à beira do caminho. Pode ser que Ele semeou no momento da sua vida que a semente caiu entre os espinhos. Você está sufocado, preocupação. Realmente
É preocupante. Mas que você transite seu coração para ser uma terra boa nessa noite. Por favor, fique em pé. Feche os seus olhos. Luta pela promessa que você recebeu. Lute pela palavra que você recebeu. É muito desafiador para nós hoje vivermos os princípios, os valores de Deus. Sim. Mas quando a gente abraça os princípios, os valores, as promessas, algo dentro de nós é acordado. Então, em nome de Jesus, que algo acorde dentro de você nessa noite. Que Deus sopre a brasa, sabe, que estava apagando, aquela chama que estava apagando, que o Senhor hoje venha, coloque a mão assim em torno de você, a fim que a sua luz brilhe. Vá amanhã para segunda-feira, vai lutar pela sua vida, vai brigar, vai pelejar pela vida, vai ganhar o mundo. Saiba que o diabo vai tentar roubar de você tudo que vai ser semeado na sua vida. Mas todas as vezes que ele chegar para roubar a sua semente, você vai falar para ele: eu sei em quem tenho crido, e ele é poderoso para guardar o meu tesouro até a conclusão. O texto diz até o dia final. Deus vai guardar a promessa que ele semeou no seu coração até ela acontecer na sua vida. Continue orando, continue crendo, continue confiando, vai se projetando mentalmente, vai colocando esse seu coração nesse lugar de descanso, vai empurrando para fora toda a atmosfera ruim, contrária. Não deixe o diabo roubar a promessa. Às vezes você acha que essa ideia veio de você, não veio de você, é uma ideia de Deus. Você acha que esse sonho veio de você, não, é sonho de Deus. Você acha que esse desejo veio de Deus, não veio. Esse desejo veio de você, não veio, é desejo de Deus. É Deus que opera em nós, tanto o fazer, o realizar. Que Deus abençoe a sua vida. Olhe comigo, Senhor. Nessa semana, a gente transite o nosso coração sempre para ser uma boa terra, para receber Tua palavra, receber Tuas promessas. Senhor, nós sabemos em quem temos crido, e sabemos que o Senhor, Deus, é poderoso para guardar. Sabemos que o Senhor é capaz de fazer mais do que nós pensamos, imaginamos ou pedimos, ó Deus. Nós sabemos que todas as coisas nós podemos, porque nós cremos no Senhor. Todas as impossibilidades são possíveis, porque o Senhor está na nossa vida. Que o Senhor abençoe esse coração, que o Senhor abençoe essa mente, que o Senhor abençoe essa alma, que o Senhor abençoe essa família, que o Senhor abençoe esse trabalhador, que o Senhor abençoe essa casa, que o Senhor abençoe essa empresa, que o Senhor abençoe esse negócio, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o seu rosto sempre vire para nós, trazendo o sim e o amém, para que o seu nome seja glorificado, Pai. Pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que essa semana Deus te abençoe, que essa semana Deus te livre do homem violento, que essa semana Deus guarde o seu trabalho, a sua casa, a sua família, que os seus filhos sejam protegidos e guardados em todos os lugares que eles estiverem, mesmo que você não esteja perto, que o Senhor abençoe as obras de sua mão, tudo aquilo que você está disposto a fazer, que o Senhor faça você prosperar no seu esforço, que Deus faça prosperar você no seu trabalho, que o Senhor te entregue uma nova força, uma nova alegria, uma nova disposição, que haja uma dispensação maior de Deus sobre a sua vida nessa temporada. É o tempo de romper, nós estamos rompendo, e o que Deus vai fazer na sua vida, o que Deus está fazendo, vai glorificar a Deus e vai trazer muita alegria, contentamento e reconhecimento na sua vida, em nome de Jesus. Eu dou a você um abraço. Enquanto você canta essa canção, nós vamos nos despedir de você na nossa recepção.